O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou hoje, agora há pouco, em publicação nas suas redes sociais, uma restrição dos vistos de funcionários públicos de fora do país, que são responsáveis por, aspas, para a expressão usada por Marco Rubio, censura de americanos, fecho aspas, nas redes. Mesmo sem Marco Rubio citar diretamente nenhum nome, a medida, é claro, provavelmente atingirá nosso presidente de fato, nosso presidente do Conselho de Ministros, nosso líder, nosso Duce, nosso Führer, nosso conglutor, nosso Gengis Khan, só nosso, tão nosso que é primeiro de seu nome protetor da democracia, ele que quer ser o ontem, o hoje e o amanhã, ele que quer ser o início, o meio e o fim, ele que pretende ser o alfa e o ômega, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é a luz, que é raio, que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o acererê, ele que é o ra, ele que é o berrê, ele que é o merrebe, tu berrebe, ele que é o seibe e o nomba, ele que é o mahabi, ele que é o mebuque, ele que é o mebuque, ele que é o dipi. Ele que é o baila, ele que é o tucuerpo, ele que é a alegria, ele que é a macarena, ele que desce na boquinha da garrafa, ele que põe a mão no joelho, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que é o pau que nasce torto e nunca se endireita, ele que é a menina que requebra e a mãe não pega na cabeça, ele que entra na roda, ele que dança lambada, ele que dança mambo, ele que faz musculação, ele que é bodybuilder, ele que tem a careca mais lustrosa do mundo, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é uma pedra, ele que é um pau, que é João, que é José, que é um espinho na mão, ele que é um corte no pé, o nosso ditador Alexandre de Moraes, que é acusado de prejudicar americanos ferindo a legislação até mesmo fora do Brasil, como no caso de Elon Musk e da rede social X. Marco Rubio disse o seguinte, aspas para Marco Rubio: por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida de um americano. Um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para os Estados Unidos. Os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. Fecho aspas. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, o advogado Martin de Luca, que representa a Rumble e a Truth Social, empresas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as ações judiciais movidas contra Alexandre de Moraes, lá dos Estados Unidos, podem resultar em breve em sanções severas, afetando não somente o ministro, mas também seus familiares e aliados. Além disso, o advogado disse que o STF, no Brasil, é uma anomalia. Aspas para o advogado. Nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte não aparecem em público debatendo política. Já no Brasil, há uma anomalia. Ministros do STF têm comportamento quase político. Dão entrevistas, têm redes sociais ativas, apoiam causas e partidos. A imprensa internacional tem até dificuldade de explicar isso ao público estrangeiro. É algo muito fora do normal. Em muitos casos, um ministro do STF no Brasil é mais conhecido do que políticos do país. E assim eu fecho aspas e passo ao João Belucci. Pois é, Pavinato, e você vê que o que eu lamento sobre esse caso é que certamente ele vai avançar, é que a nossa direita política, essencialmente, está se escorando 100% nisso. Me parece até uma sensação de batalha perdida, muitas vezes, por parte dos nossos parlamentares. A gente vem esperando essa sanção, muita gente acredita que o Departamento de Estado americano pegou meia dúzia de tweets do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro e vai fazer alguma ação. Muito pelo contrário, é todo um estudo do caso, um aparato
até uma análise sobre as próprias atuações políticas do próprio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, por isso que a coisa demora um tempo. E é importante lembrar que vem se criando essa tese, ataque à soberania, o que é uma enorme mentira, porque se dariam essas sanções por desrespeito à legislação americana, tentativas inclusive de censura e de obtenção de dados nos Estados Unidos, ferindo a legislação de lá, sem respeitar o devido processo legal. A gente cansou de falar muitas vezes isso, você quer algum dado de lá, você manda o que se chama carta rogatória, não vai... O STF se acostumou a intimar por e-mail, por e-mail não, pelo X, post. Pelo post, mando no post e te intimei. Então assim, e a gente vê que isso não seria possível sem a nossa classe jurídica mainstream chancelando tudo, o que é bastante lamentável. A gente que estudou direito, estuda até hoje, porque o estudo ele é contínuo, vê essas pessoas chancelando isso, pessoas que até ontem atiravam pedra em cada vírgula da Lava Jato, agora chancelam o que está acontecendo, e agora que a sanção vem, criam essa nova tese de defesa da soberania, ou seja, um manicômio político-jurídico que a gente está, que cada novo passo, eles vão e criam uma nova tese, aí toda a militância em campo, inclusive militância de mídia. Então, assim, eu espero que as sanções venham, me parece que vão vir agora. É aquela história, o Supremo e o Alexandre de Moraes em nenhum momento recuaram. Eu acho que se essas sanções vierem, eles vão avançar, eles vão pisar mais no acelerador. E aí vamos ver se a nossa direita política vai ter alguma atuação em conjunto, porque eu não vejo eles irem ao Congresso com cartazes, estamos numa ditadura, estamos num estado de exceção, vejo assim uma atuação confusa, me parece que a própria ordem de cima, viu, foca nesse tema, não foca nesse, vídeo a manifestação, que as últimas manifestações tiveram liderança que excluíram outras pessoas de falar, assim, manifestação é uma coisa livre, não podia levar cartaz, enfim, está uma grande confusão, me parece que a base, está confusa a base da direita, que é bem desorganizada e acaba sendo dominada por uma elite que é organizada em menor número, Pavinato. Economicamente, Luiz Arthur Nogueira, o que isso significará para nós, réis mortais incultos? Significará, Pavivi, que a imagem do Brasil vai piorar e, consequentemente, a gente vai atrair menos investimentos. Eu gostei muito da frase do advogado Martim de Luca, quando ele diz que a imprensa internacional tem até dificuldade de explicar isso ao público estrangeiro, né? E não é só a imprensa internacional. Eu, quando converso com investidores estrangeiros interessados no Brasil, também não consigo explicar quando a pergunta é: e a insegurança jurídica? Não tem como explicar, não tem como mentir, não tem como ocultar. A gente fala a verdade. Hoje nós vivemos num clima de insegurança jurídica. Por quê? Porque o poder Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, que deveria ser o órgão que eventualmente corrigiria erros de outras instâncias, ele é o maior gerador de insegurança jurídica. E aí eu sou obrigado a dizer o seguinte: quer investir no Brasil? Tem muita oportunidade de ganhar dinheiro aqui? Tem, mas você vai correr o risco jurídico. A insegurança jurídica não é por quê, Ana Paula? Porque, afinal de contas, se o seu processo chega em Brasília, no STF, por exemplo, aí você contrata o escritório de uma esposa. Aí a outra parte pode muito bem contratar o escritório da filha e a coisa está balançada, não está? Aí fica uma coisa assim bastante equilibrada. É igual mesmo a balança, né, da justiça. Olha, em relação à lei Magnitsky de Massachusetts. Magnitsky. Me parece, e a todos nós aqui, que é provável e iminente, como você disse, que essas sanções irão acontecer e em breve. Na verdade, nós temos um pouco mais de 4 meses só do governo, da posse do governo Trump, e eu considero isso assim algo muito rápido que está acontecendo. É uma lei que não depende do Poder Judiciário americano, que passa por uma investigação que já passou por todos os departamentos jurídicos internos ali do governo e que chega já no momento próximo de ter essas sanções. Fora isso, como citou o advogado da Rumble, também essa ação que corre nos Estados Unidos também poderá trazer sanções ao Alexandre de Moraes e até familiares e outras autoridades. E temos também aquela ação que a gente não pode esquecer, que também está em curso, que é a questão do Felipe Martins, que eu considero uma das mais graves e que está em segredo de justiça e que a gente terá surpresas aí também em breve. Ir aos Estados Unidos, ele já não está indo. Porque como tem essas duas ações, uma está em segredo de justiça, a gente não sabe o que pode acontecer se o bichinho pisar com o pezinho dele em solo americano. O carequinha. O bichinho? Se o bichinho pisar em solo americano com o pezinho dele. Então ele já não está indo aos Estados Unidos por sua própria vontade ou por medo.
Dizer que essas sanções não vão causar impacto interno aqui na política também não é correto, porque é como se nós estivéssemos numa guerra. Né? Então, você imagina uma guerra da França contra a Inglaterra. Aí a França avança por um fronte e a Inglaterra vai dizer, não, esse avanço aqui não vai causar nenhum probleminha aqui. Isso a gente não tem como prever. Nós sabemos, como dissemos ontem, que a cada vez que há um avanço num sentido, a tendência do STF realmente é dobrar a aposta e puxar mais esse cabo de guerra, e ele vai fazer isso internamente, porque contra os Estados Unidos não tem o que fazer. Você advoga ainda, Ana? Advoga, Você direito advoga? eleitoral. Bom, então você deve estar mais por dentro dessas especializações novas, né? Porque quando eu estava na faculdade, quando eu frequentei a faculdade, comecei a faculdade e vigorava o Código Civil de 2016. Aí entrou em vigor o Código Civil de 2002, já tem um aí vindo agora já novo. tem um vindo novo. Então, muita coisa mudou. Não existia direito ambiental, não existia esse negócio de direito digital. Compliance. E aí eu estava vendo o site do escritório de advocacia da mulher do Moraes, né, o Bart de Moraes Advogados, e aí você vai lá no Quem Somos, do escritório no site, aí tá lá, é um escritório especializado em tribunais superiores. Eu queria saber onde é que a gente pode fazer um curso, né, para se especializar. Que curso é esse de especialização em tribunais superiores? A prova é oral? Não, é um curso estrito apenas para convidados. Você não no consegue IDP? se matricular. No IDP tem esse curso? Você não consegue aplicar para esse curso. Esse curso, as pessoas são convidadas a participar desse curso e a prova é muito simples de fazer. Como é que você aprende essa especialização que a Viviane Bart de Moraes tem? Eu queria saber. Você Né? tem Até que para ter um fair play, né? A OAB deveria saber para ter o fair play com os advogados. Você tem que ter algumas habilidades de aproximação. Tem né? que, tem de que. ministro, tipo Janja com Lula. Existe o requisito línguas? É tipo Janja com Lula na época lá da prisão dele. Eu imagino que é importante conhecer outros idiomas. São dúvidas que eu tenho.